primeiro slide. Esse aqui é o resumo de tudo que tem no livro, né? E aqui é a capa do livro, tá? Mas o que eu me programei aí para passar para vocês e apresentar hoje, tá? Apresentar o que são macros, tá? Vou falar de segurança de macro, porque macros elas são um programa que é escrito dentro do Excel e roda dentro do Excel. Não só no Excel, mas ela roda também no Word, no PowerPoint, em todas as ferramentas do Office, tá? Eu vou ensinar a gravar a macro, né? Que daí o Excel permite que a gente use como um gravador de macros, né? E ele grava o código como se a gente estivesse gravando uma música, né? Depois a gente consegue reproduzir aquele código. Daí a reprodução, né, é executar as macros que foram gravadas. Eu vou mostrar como é que a gente adiciona essas macros a botões e alguns objetos dentro da planilha. Como é que a gente faz para personalizar os menus e as barras de ferramentas, né? Que agora não é mais barra de ferramentas, agora é faixa de opções. Mostrar o código gravado, o que ele grava, né? E passar para vocês alguns exercícios de gravação de macros para que vocês exercitem, né? O que são macros, tá? Macros são pequenos programas, tá, que a gente vai utilizar para automatizar algumas operações dentro do Excel. As macros, elas podem trazer funções novas, tá? Funções de planilhas novas. A gente pode criar uma macro para fazer uma tarefa complexa, por exemplo, gerar uma tabela dinâmica, extrair um relatório, formatação, né? Para conectar num banco de dados. Também a gente consegue fazer interfaces gráficas, programa dentro do Excel, então com janelinha personalizada, né? E isso a gente consegue fazer com macros, né? E as macros são programas escritos em Visual Basic, tá? Que é a linguagem que se usa para macros, tá? E a Microsoft criou assim Visual Basic for Application, né? Que é para aplicações. Daí ela inclui os objetos do Excel, por exemplo, célula, planilha, gráfico, né? E essa seria uma derivação do Visual Basic, tá? Muitas vezes a gente consegue automatizar tarefas repetitivas do nosso trabalho, tá? E aí a gente, em vez de fazer aquela tarefa passo a passo, que a gente faz uma vez por mês, um relatório, a gente aperta um botão e ele fica pronto, né? Ok, até aqui, tranquilo? Sim, tá tranquilo. E antes de a gente entrar, propriamente dito, na gravação de macros, é importante que a gente saiba um pouquinho de segurança de macros, porque por mais que a gente não utilize, não grave, não programe no Excel macros, a gente pode receber arquivos com macro, né? E aí a gente tem que saber se a gente vai executar ou não, tá? Uma coisa importante que cansei cansei de não olhar vocês, tá? Uma coisa importante que a gente tem que saber quando a gente recebe um arquivo com macros, tá? É saber assim, esse arquivo foi feito por quem? Quem é que colocou aquela macro ali dentro? Se a gente for buscar em algumas referências, os vírus de macro são os vírus mais destrutivos que a gente tem dentro do Windows, tá? Por quê? Porque quando a gente autoriza executar uma macro dentro do Excel, ele pode fazer o que ele quiser. O antivírus não vai pegar esse tipo de programa. Então, é um programa que pode apagar os arquivos do computador, ele pode, ele pode trocar tua senha. Então, é interessante que a gente saiba e entenda.
Por exemplo, vocês receberam um arquivo de macro de um colega de trabalho que fez lá uma aplicação. Bom, esse aí vocês vão autorizar, executar. Vocês baixaram na internet de um site que vocês não conhecem. Não vão executar. Vão abrir o arquivo, vão olhar o que tem escrito na macro, para depois ver se vai poder autorizar ou não. Então, é isso que a gente tem que saber, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma evolução da, da segurança de macro, e aí fica fácil de a gente entender, tá? Onde é que está o... Vocês já estão vendo já a minha apresentação? Sim, Positivo. tá aparecendo. Tá. Sim, sim. Então, falando de segurança de macro, no Excel 97, tá? No Excel 97 a gente tinha... Quando recebia um arquivo que tem uma macro, né? E aí na versão 97, os arquivos com a extensão XLS, tá? Elas poderiam conter macros, tá? Elas continuam podendo conter, tá? E aí abrir essa janela. E essa janela é bastante simples. Ou tu desativa as macros, ou tu ativa, ou tu não abre o arquivo. Né? Se a gente estivesse executando no Excel 97, seria essa a segurança de macro. E se a gente desmarcasse esse botãozinho aqui, nunca mais a gente ia poder desativar uma macro que recebeu de alguém que não quer abrir, tá? Então a gente tem essa segurança do 97. Daí no 2003, tá? Melhorou um pouco, criou já um nível de segurança muito parecido com o que a gente tem hoje, tá? Lá nas ferramentas do Excel 2003, indo em opções, né? Abriria a janela de opções, na parte de segurança, tem um botãozinho de segurança, clicando nele e vai abrir os 4 níveis de segurança, muito parecido com o que a gente tem hoje, tá? Que é o seguinte, muito alto. Se a gente marcasse muito alto, as macros são desativadas, tá? Somente macros de locais confiáveis ou as assinadas. Não, as assinadas e as não assinadas são desativadas. Então, só em locais confiáveis, tá? A gente, no Excel, a gente pode determinar uma pasta que é um local confiável. Então, tudo que está ali dentro, ele vai permitir ser executado. O nível alto, que é somente as macros seguras, assinadas, tá? Com assinatura eletrônica. Médio, que daí médio volta para essa janela aqui. Daí a gente decide quais são as macros que vão ser executadas. E baixo deixa passar tudo, né? Nível baixo de segurança permite executar todas. Não é recomendado. Eu sempre recomendo o médio, né? Porque daí o médio a gente decide qual macro que vai executar ou não. Tá? Na versão 2010 e na versão mais novas, né, o Excel introduziu a central de confiabilidade. E aí ela tem um botãozinho muito parecido que abre a central de confiabilidade, ela vai abrir lá a segurança de macro. Vamos fazer aqui no nosso Excel, né? A gente vai precisar habilitar, né? O Excel de vocês não têm a guia de desenvolvedor, né, habilitada, correto? Ainda não. Não, né? Correto. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente habilita a guia de desenvolvedor, tá? Todo mundo me acompanha e, por favor, quem não estiver acompanhando, não conseguir, peça e eu faço de novo, tá? Vai lá em arquivo, opções, vai abrir as opções do Excel, a janela de opções, né? E ali em personalizar faixa de opções,
clica nela e vai marcar desenvolvedor. Todo mundo conseguiu fazer isso? Em Portugal é programador. Em Portugal, programador. Perfeito. Que deu certo. Tá, clique em OK. Ela vai habilitar a faixa de opções ali, né? E é uma faixa de opções que fica oculta. Oi? Eu entrei nas opções do Excel e não achei esse desenvolvedor. Arquivo, Arquivo, opções, né? opções, aham. Abriu a janela, opções do Excel. Isso, abriu. Daí veio ali, ó, personalizar faixa de opções. Ah, ok, aham. Aí conseguiu? Até aqui sim. Daí abriu essa janela aqui, essa parte. Sim. Tem desenvolvedor ali listado nas guias principais. Ah, tá. Ah, sim. Ah, tá. Daí tem que dar uma flechinha nele. Marcar. Tem que marcar Ah, ele. ok. Uhum. E Todo ok? mundo? Só aperta ok? Só, marca ele, aperta em OK, ele já habilita. Tranquilo? Tranquilo. Quem não conseguir, pare e pergunte, porque essa aula é muito iterativa, tá? Daí abriu a guia desenvolvedor e a primeira parte aqui que trata das macros, tá? Então aqui a gente pode acessar diretamente a segurança de macro aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês antes disso, lá, arquivo, opções, vai abrir a janela, tem a central de confiabilidade, ó, que é o última opção ali, né? Daí configurações da central de confiabilidade, vai abrir, eu tenho também segurança de macro, cadê, ó? Tá aqui, ó. Esse é o caminho que a gente tem os 4 níveis aqui. Ok? Marcelo, qual que é o recomendado de deixar marcado? Eu recomendo, tá? Eu recomendo aqui habilitar macros desabilitar com notificação. Cara, eu recomendo deixar marcado, habilitar, tá? Ele Beleza. diz que. E aí a gente decide se a gente vai abrir ou não o arquivo que tem macro, né? Entendi. Tá? Assim, tu pode marcar também desabilitar com notificação, porque daí ele pergunta, certo? Então, aí assim, para quem é usuário normal, desabilitar macros com notificação, daí ele vai te avisar. Aí tu pode habilitar ou não, tá? Deixar habilitados, ele vai executar, tá? Mas aí na versão 2016 em diante, tá? Não, acho que na versão 2010 já, a gente já tem um formato de arquivo específico que é o que contém macros, né? Que é eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai salvar o arquivo, eu vou mostrar para vocês isso, tá? A gente acessa essas opções aqui também diretamente do botão ali, ó, na segurança de macro, tá? Na faixa de opções de desenvolvedor. Clica nele, abre ele direto também, tá? Eu vou deixar habilitado aqui para a gente não ficar clicando em nada hoje, né? Vou clicar em OK. E a gente salva o arquivo, vamos salvar ele e já vou mostrar para vocês o que é importante. Esse computador aqui, né? Eu tenho assim, ó, a versão do Excel, a primeira, tá? A primeira extensão, que é a extensão XLSX, ela não possui macros, tá? Não é permitido salvar macros nesse tipo de extensão. Então, todos os arquivos que vocês receberem, que a extensão for XLSX, não contém macros, tá bom? Os arquivos que terminam com M, que é o XLSM, pode conter macro. Quando a gente gravar uma macro, nós temos que salvar nesse formato, tá? A pasta de trabalho binária
também pode conter macro, tá? E ela é um formato que a gente salva os arquivos muito grandes do Excel e ele fica mais rápido. E a versão XLS, que é a versão antiga, também pode conter macros, tá? Então, esses são os 3 tipos principais de arquivos que a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos salvar ele como XLSM. E vou salvar aqui como o nome dele, minha primeira macro. O nome do nosso arquivo, tá bom? Tá salvo o nosso arquivo no computador, né? Você salva no computador de vocês, onde vocês acharem melhor. Vamos voltar ali para a apresentação do PowerPoint. Tá? Essa janela aqui é do 2010, a do 2010 é exatamente igual à parte faixa de opções de desenvolvedor. E aqui está a segurança de macros, né? E a central de confiabilidade, que eu mostrei para vocês. Ok até aqui? Posso Sim, botar claro. na prova? Todo mundo vai saber responder na prova? Esqueci de Aí falar muda. para eles que ia ter prova. Tem prova, sim. Sempre tem que ter prova, né? O Romero depois vai aplicar a prova. Então eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar no Excel. A nossa janela do Excel, né? Eu tenho o desenvolvedor ali, eu tenho o botãozinho de gravar macro, ok? Ninguém aperta nele ainda, por favor. O botão de gravar macro ele está disponível aqui, tá? E também está disponível aqui embaixo, ó. Ok? Todo mundo encontrou? Sim, tá. Tranquilo. Tranquilo? Tá. Para começar a gravar uma macro, tá? Basta clicar nele. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Vocês prestem atenção, depois vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Cliquei ali em gravar macro, tá? E aí ele abre essa janela que é o nome da macro, tá? Eu tenho que dar um nome para ela. Posso dar uma tecla de atalho, porque, por exemplo, Ctrl X, daí ele vai executar a minha macro. Eu digo para ele aonde que eu vou salvar a macro, tá? Ele fica marcado esta pasta de trabalho, tá? E eu posso escrever uma descrição descrevendo o que essa macro vai fazer, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação, né? Aqui, o nome da macro, ele não pode começar com um número, tá? Ele tem que começar com letras, tá? Ou com o caractere underline, tá? Sublinhado. Não pode ter espaço. Não pode ter ponto, tá? As regras tá nesse slide aqui, no próximo slide, tá? O que eu aconselho para a gente colocar de nome de macro? Um verbo que identifique a ação que essa macro vai fazer dentro do Excel, tá? Um verbo, 2 verbos, né? Depois a gente vai salvando ali, vocês vão ver que, né? Tentar nomes curtos, assim, por exemplo, pintar, pinta células, formata tabela, gera relatório, né? Então, esses nomes assim. A tecla de atalho, tá? A gente pode usar o Shift, por exemplo, assim, ó. Shift G. Aí ele fica o Ctrl Shift G para executar a macro. Só o G fica Ctrl G, tá? Local onde vai ser armazenado essa macro. Eu tenho 3 opções. Na pasta de trabalho que a gente está trabalhando, né, que eu salvo a macro para aquele arquivo, né, é quando a macro vai ser usada somente naquele arquivo. Na pasta pessoal de macros, tá?
A macro vai ficar disponível no computador que vocês gravaram ela, para todos os arquivos que vocês abrirem ali. E numa nova pasta de trabalho, se a gente quer que a macro não fique no arquivo que eu estou trabalhando, mas no arquivo separado. Ok? Tranquilo? Sim, tudo certo. E o comentário a gente escreve ali, essa é a minha primeira macro que eu fiz na aula do dia 23 de julho, né? Ela faz alguma coisa lá dentro do Excel que a gente vai decidir daqui a pouco. Ok até aqui? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite, Indiana. Eu cheguei um pouquinho depois e não consegui ligar meu computador. Por acaso, você consegue repetir para mim a parte para habilitar? Para habilitar a macro, para aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só descobrir com quem que Eu eu tô tentei falando. achar aqui e não consegui. Ah, você fala lá o desenvolvedor, né? Uhum, isso. A parte É do só ir lá desenvolvedor na. ali, ó. Tá. Tu tá com o Excel 365? O meu é 2016. 2016? Tá, não, ótimo. Então tu abre um arquivo em branco. Abriu? Abri. Uhum, Tu vai lá no botão arquivo. sim, Arquivo, a última opção lá embaixo chama opções, né? sim, Clica nele, que é isso aqui, ó. Arquivo, opções, né? sim, já abri. Daí abriu essa janela aqui, correto? Sim, Aqui, ó, personalizar faixa de opções. Clica nele. sim. Aqui nas guias principais, marca desenvolvedor. E apertem Arquivo. OK. Sim, obrigada. De nada. Ah, o resto tu conseguiu acompanhar? Consegui. Tá, perfeito, então. Obrigada. Vamos continuar. Deixa eu vou mostrar para vocês não façam nada, tá? Normalmente nessa aula, só que acontece, as pessoas vão fazendo junto comigo, aí elas começam a gravar a macro. Aí se esquecem que estava gravando a macro. Fazem um monte de coisa no Excel. E aí, sem querer, ela executa a macro, tá gravando, então a macro se chama. E aí executa de novo. Aí um monte de aluno trava o computador depois ali, porque a macro não para de se executar depois, porque ela se chama e continua se chamando, tá? Por isso que eu digo, ó, por favor, deixa eu mostrar, depois a gente faz junto. Quando eu clicar aqui no botão gravar macro, ou aqui embaixo, abriu a janela, né? Se eu apertar em OK, ele muda para parar gravação e aqui embaixo também. Então, conseguem ver aqui no meu computador? Sim. Né? E aí, para parar a gravação, basta clicar nele, né? Aí parou a gravação. Então, eu tenho que cuidar muito, assim. Só que antes de eu gravar uma macro, a gente tem que ensaiar o que a gente vai gravar, né? Para que a gente faça somente e exatamente aquilo que a gente precisa fazer, tá? Então eu vou pedir para todo mundo agora, todo mundo vai gravar a sua primeira macro, né? Mas antes de gravar, vamos ensaiar aqui o que nós vamos fazer, tá? Com a célula A1 selecionada, tá? Com a célula A1 selecionada, a gente vai pintar ela das cores, vocês pintem da cor que vocês acharem melhor, tá? Vou pintar ela de amarelo, depois vou pintar ela de verde, vou pintar de azul e vou pintar de vermelho, tá? É isso que vai fazer, isso que a nossa macro vai fazer, tá? Então a gente ensaiou várias vezes ali, até saber que a gente vai fazer somente os passos para fazer aquela tarefa que eu quero automatizar. Isso é importante, porque o que acontece? O gravador, ele grava tudo que a gente faz dentro do Excel. Se eu fizer um passo que eu não preciso fazer,
ele vai gravar e aumenta a chance de dar erro quando a gente for reutilizar aquele código, tá? Reutilizar aquela macro. Ô, Marcelo, Eu vou Oi? Thiago, essa parte da gravação, eu fui lá no desenvolvedor, apertei gravar macro. Ele vai gravar todo clique que eu der, né? Exatamente. Cada clique, né? Isso aí que é importante para o pessoal estar atento, porque senão você cria uma etapa que não precisa, né? Você acaba deixando o código sujo, na verdade. Não diria que o código gravado é um código limpo, tá? Mas, assim, ele fica com mais linhas do que não precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou gravar a macro e nós vamos fazer junto aqui a gravação, tá? Então, primeira coisa, eu apaguei lá o que eu pintei, que era só o nosso treino, né? Vou deixar selecionado a célula 1, isso é importante, já deixar selecionado a célula 1, tá? Vamos lá em desenvolvedor, vamos clicar lá no gravar macro, agora todo mundo pode clicar sem medo. Vou botar aqui, vou chamar o nome dela, minha primeira macro. Isso é uma coisa importante. A gente vai usar uma tecla de atalho para executar. Mas existem aquelas teclas de atalho que a gente já usa normalmente, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P. E se eu colocar uma macro com um atalho, tá? Que o Excel, que o Word tem, ele mata o atalho. Vai executar a macro, tá? Então, a gente quase não usa o Ctrl+K, Ctrl+Shift+K. Então, vamos botar o K maiúsculo aqui, ó, tá? Para executar essa macro, fica o Ctrl+Shift+K. Para inserir ali, é só aperta o Shift e o K, porque o Ctrl já está implícito, ok? Deixa esta pasta de trabalho, que a macro vai ficar gravada no arquivo que a gente está trabalhando. Na descrição, vamos escrever ali, minha primeira macro que pinta 4 células. E agora é um momento muito importante. Quando eu apertar em OK, eu tenho que cuidar muito as ações que eu vou fazer dentro do Excel para gravar somente o que eu preciso. Então, eu vou clicar em OK. Aí, como a gente já ensaiou, clica lá, ele começou a gravar, né? Ele fica o quadradinho aqui embaixo e fica parar a gravação, significa que está gravando. Eu vou lá em página inicial, pintar a primeira de amarelo, a segunda célula de verde, a terceira de azul, a quarta célula de vermelho e clicar em parar a gravação. Ok? Todo mundo conseguiu? Ok. Sim. Eu gosto que vocês me respondam para saber se está tudo certo, tá? Eu não estou vendo vocês, então é mais fácil que vocês me respondam, por favor. Ok. Positivo aqui, deu certo. Tá. Então, Ok. assim, Ok. que ótimo. Então, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar aqui as cores, né? E vamos executar a macro. Ctrl+Shift+K. Funcionou? O meu caso, eu cliquei numa célula que não fosse a primeira, ele pintou nesse local de amarelo e as outras três. Exatamente, é isso, por isso que eu disse para deixar a primeira célula selecionada, para ter esse problema. Eu vou mostrar para vocês O que meu aconteceu para ti, mesmo. para ti aconteceu exatamente isso. Tu tá clicado nesse cara aqui, né? Isso. E aí tu mandou executar. Ele pintou a célula que tu tava, depois selecionou a célula A2, pintou de verde e assim por diante. Lembrem da ação que eu gravei. Eu disse para vocês, mantenham a célula A1 já selecionada, certo? Certo. Então ele não gravou o passo de seleciona a célula A1. Ele gravou o passo
pinta a célula selecionada. Entenderam? Sim. Sim. E isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai gravando as macros, tá? Então, se a gente precisa gravar a macro que selecione a célula A1, a gente tem que clicar na célula A1 para ele gravar esse passo. Ok? Ok. Tem uma outra coisa, quando a gente grava macros, tá? Vocês perceberam o seguinte, ele pintou a célula A2, depois a A3, depois a célula A4, né? E isso chama referência absoluta. E tem também a referência relativa, que é pintar células em relação à posição que eu estou. A gente gravou, e uma coisa que eu não mostrei para vocês, porque eu quero mostrar agora, né? A gente gravou usando referência absoluta, que a gente não clicou no usar referência relativa, tá? Referência absoluta vai fazer as ações exatamente no local, nas células que eu gravei a macro, ok? Referência relativa, ela vai executar as ações em relação à posição que eu tô com o mouse selecionado no momento. Entenderam a diferença? Sim. Vamos gravar a mesma macro agora. Nós vamos repetir, vamos salvar, vamos gravar a mesma macro. Só que vamos gravar ela com referência relativa, tá? O que é referência relativa? Eu vou clicar nesse botão aqui quando eu estiver gravando a macro, tá? E a gente pode alternar entre referência absoluta e referência relativa durante a gravação da macro, certo? Depende o que a gente está gravando. Então vou iniciar aqui o gravador. Já apaguei ali para a gente fazer exatamente a mesma gravação. Eu seleciono a célula A1, deixo ela selecionada. Clico em gravar macro e vou chamar ela aqui, minha segunda macro. Tecla de atalho L, Shift L. Né? E a descrição, minha segunda macro, enfim. Nós vamos fazer, daí agora, quando eu apertar o OK, que é agora que vem a diferença, tá? Eu clico no OK, antes de eu executar os comandos, eu vou clicar ali, usar referências relativas, e o botãozinho ele fica discretamente marcado. Ok até aqui? Ok, positivo. Ok. Sim. Ok. Daí agora a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Vai lá em página. Eu vou usar outra cor, tá? Eu vou pintar de laranja, depois eu vou verde escuro, só para que fique azul escuro. E vim, tá? E vou parar a gravação. Todo mundo conseguiu? Sim. 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 Vou clicar no meio da minha planilha. Deixa eu apagar essas cores aqui. Vou clicar em qualquer célula no meio da planilha. Vou Ctrl Shift L. O que vai acontecer? Vai pintar em relação à posição que eu estava. Positivo. Muito cuidado na hora de gravar macros com referência relativa. Por quê? Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Se eu tiver com a célula A10 selecionada, certo? E aí eu marquei referência relativa. Quando eu subir 10 células e pintar a célula A1, vai dar certo na hora de gravar. Ok? Ok. Quando eu for executar essa macro e se eu tiver com a célula A2 selecionada, eu consigo subir 10 células para pintar? Não. E aí ele vai dar erro.
E é isso que a gente tem que cuidar. Eu não entendi essa parte. Aqui, ó. Suponha que eu tô gravando uma macro agora, tá? Esquece o que a gente fez. E aí eu tô com a célula A10 selecionada, correto? Sim. Aí eu marquei lá, na hora de gravar a macro, eu marquei usar referências relativas, que é em relação à posição que eu tô. Eu vou subir 10 células e vou pintar a célula A1. Entendeu? Eu subi 10 células. Gravei esse comando. Agora entendi. Daí quando eu tiver... se eu executar a macro com qualquer célula acima da 10 selecionada, ele não vai ter 10 células para subir. Ok? Entendi. E aí ele vai gerar um erro, né? Mesma coisa se eu pegar essa aqui que pinta 4 células, vou apertar o Ctrl e a seta para baixo, vou lá na última linha e eu vou tentar executar Ctrl L, ele vai dar esse erro, ó. Por quê? Porque ele está tentando pintar célula que não existe. Então aí começam os problemas das macros gravadas. Ok? Ok. Beleza. Fim. Já gravamos a primeira, a referência absoluta e relativa, tá? Vou mostrar para vocês a diferença do código, tá? Marcelo, Oi. nessa ideia eu tentei sobrepor aqui as duas e a nova marcação apagou a anterior, tá? Só para mencionar. Assim, tu Ctrl K, depois tu veio aqui, Ctrl L, né? Eu salvei essa ideia de você ter as células vagas, eu sobrepus e ela só apaga naquela proporção. Mas tu gravou isso? É. Não, Pois é. Só estou mencionando que eu fiz, enquanto você falava, eu fiz essa experiência aqui e a nova apagou a anterior. Tá. Não, ok. Tudo bem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na faixa de opções aqui, a gente tem ali em macros, né? O botãozinho macros. Clicando nele, vai abrir para nós todas as macros gravadas, tá? Essa primeira macro aqui que eu gravei, eu vou apagar, tá? Aí, se vocês gravaram somente aquelas duas, eu tenho a minha primeira macro e minha segunda macro, ok? É uma outra maneira que eu tenho de selecionar qual é a macro e executar, ó. Por que ele fez isso? Porque eu tinha tudo isso selecionado, né? E o comando daquela macro é pinta a seleção. Foi isso que ele gravou. Se eu clicar em macros aqui, ó, e selecionar executar a segunda, ele faz em relação a que eu tô. Tá? Aqui em macros, então, ele lista todas as macros, eu posso selecionar da onde, né? Da pasta de trabalho, né? De todas as abertas, daí vai abrir a pasta pessoal, tá? Até aqui, ok? Sim. Se eu selecionar uma delas, tá? E clicar em editar, vai abrir a janela do editor de macros, tá? Que é o Visual Basic. Para aplicação, essa janela aqui chama VBE. E é esse o código aqui, ó, que nós gravamos. Tá? Na minha primeira macro, né? Ele começa com o objeto selecionado, pinta o interior dele, tá? Eu não tenho esse comando aqui que seleciona a célula. Eu vou modificar aqui só, tá? Para vocês verem a diferença, né? Se eu colocar A1 aqui, seleciona, ó, range é o objeto que referencia as células, tá? E eu estou dizendo assim, a célula A1 seleciona, depois pinta, e assim vai fazendo das outras.
Esse é o comando que não gravou na hora que a gente gravou aquela primeira macro, tá? Que daí dá aquela diferença. Se vocês olharem agora a segunda macro, um código parecido, mas diferente. Por quê? Porque ele usa offset. Tiago, offset é qual função de planilha? Em inglês. Offset. É. Aqui. Tu ensinou para eles, tu ensinou para o pessoal a usar essa função aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fórmulas, pesquisa e referência. Essa aqui, deslock. Deslock, sim, na última aula. O offset é a tradução do deslock para o inglês. A função deslock em inglês é offset. Então, o que que acontece? Ela, da célula ativa, desloca uma para baixo para executar o comando. Né? Isso que está dizendo aqui, diferente desse que é para fazer na célula que está selecionada. Tá? Aí começam as diferenças dos códigos, ok? Essa macro aqui, tá? Esse código Visual Basic, que pinta 4 células, tá? Ele tem quantas linhas aqui? Quantas linhas será? Tem várias linhas, né? Essa macro, ela poderia ser transformada em 4 linhas, tá? Então, assim, todas as outras linhas que o gravador gravou, elas não são necessárias, tá? Por isso que o gravador de macros, ele é interessante para que a gente grave uma macro de um código que a gente não sabe usar. Por exemplo, eu quero... vamos ver aqui. Eu quero inserir uma formatação condicional. Bom, eu não sei qual é o comando, não sei nem procurar. Então eu gravo inserindo a formatação condicional e aí eu sei olhar o código e ver qual é o comando da formatação condicional, que daí eu procuro ele depois para reutilizar. Então, eu recomendo usar o gravador de macros muito mais para te aprender, né, do que realmente para te gerar um código e reutilizar na planilha. Ok até aqui? Sim. Ok. Não chegou a ensinar para eles os objetos de formulário? Não. Tá. Eu vou mostrar aqui, então, vou adiantar, então, uma aula aí do Thiago, tá? Lá na faixa de opções desenvolvedor, a gente tem ali inserir, bem no meio da inserir controles, ok? Todo mundo achou? Correto. Sim. Sim. Tem 2 tipos de controles. As 2 palhetas, elas são muito parecidas, tá? Mas existem 2 tipos de controle. O controle de formulário e o controle ActiveX. Nós vamos usar nessa aula só os controles de formulário, tá? Esqueçam a parte de baixo ali. No primeiro controle de formulário, ele é um botão, ok? Clica no botão. Aí, quando você arrastar para dentro da planilha, ele mudou o cursor do mouse para uma cruz bem fininha, ok? Você vai desenhar o tamanho do botão que vocês querem, ou só clicar. Se vocês só clicarem, ó, ele vai perguntar qual é a macro que eu quero. Eu vou marcar a minha primeira macro. E aí clico em OK. Aí eu inseri um botão, tá? Botão na planilha. E eu clicando fora agora do botão, ele já fica pronto para eu clicar nele. Eu clicando nele, ele executa aquela macro. Então eu vinculei a macro a um botão. Todo mundo conseguiu? Sim. Sim?
Sim. Sim. Correto. Vamos inserir uma figura. Vamos lá em inserir ilustrações, imagens, imagens online. Aí eu vou pegar a primeira imagem que aparecer aqui. Vou pegar essa de pássaros aqui. Qualquer uma. Vamos pegar uns pássaros coloridos. Gostei aqui, ó, dessa aqui. Insiram qualquer imagem na planilha do Excel, tá? Qualquer imagem. As imagens, Onde entra na imagem mesmo? inserir ilustrações, imagem, aí tu baixa imagens online. Achou? Achei aqui imagens. Tá. É tu que tá com 2010? Não. Tá, beleza. Consegui aqui. Perfeito. Todo mundo conseguiu inserir a imagem? Sim. 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 Certo. Sim. Ó, é a mesma coisa. Um botão é um objeto, um gráfico é um objeto, uma imagem é um objeto, outras coisas que vocês inserirem são objetos, que estão, vamos dizer assim, flutuando sobre a planilha, ok? Se vocês clicarem com o botão direito, tanto em cima do botão quanto em cima da imagem, vocês vão encontrar atribuir macro, ok? Ok. Clica em cima da imagem, clica em cima de atribuir macro, e aí vai abrir a janela aquela que eu seleciono qual é a macro que eu quero atribuir quando eu clicar em cima daquele objeto. Ok? Eu vou atribuir na imagem a minha segunda macro. Clica fora da imagem, né? Aí quando eu botar o mouse em cima dela, vocês veem que fica a mãozinha, aquela, né? Clica em cima dela e ele vai executar a macro, ó. Agora pensem essa macro executando aquele relatório que vocês façam um trabalho, vocês levam uma manhã para fazer, vocês gravaram uma macro, editaram ela, e aí vocês vão apertar no botão e aquele relatório vai estar pronto. Muito legal, né? Começa assim. Uma longa caminhada, a gente tem que sempre dar o primeiro passo. O primeiro passo está dado. Para atribuir uma macro a um ícone na faixa de opções aqui, tá? Vamos lá em arquivo, opções. Vamos abrir lá as opções do Excel. Ok? Ok. Personalizar, deixa eu ver. Não, barra de ferramentas de acesso rápido. Vamos começar com essa. Cliquei em barra de ferramentas de acesso rápido. Todo mundo conseguiu aqui? Sim. Sim. Ali onde está escrito comandos mais usados, selecionem macros. O que a gente achou? O nome das duas macros que eu gravei. Pode ter dezenas de macros. Eu vou selecionar o segunda macro e vou clicar em adicionar. Eu poderia apertar em OK e ele já vai estar disponível ali na faixa de opções de acesso rápido, tá? Mas vou mostrar só um detalhezinho aqui para vocês. Clicando em modificar, abre vários ícones que vocês poderiam trocar. Então eu vou pegar um ícone aqui qualquer, aqui, sei lá, um colorido. Nas versões mais antigas era mais legal, a gente podia pintar um ícone. Nas versões mais novas, não. Eu vou pegar esse aqui do MSN. Vocês podem selecionar qualquer um.
botar aqui a borboletinha do MSN e clicar em OK. Tá vendo, ó? Apareceu aqui em cima já. Na faixa de acesso rápido. Clicando nele, ele executa a macro. Ok? Certo. Ok. Vamos criar uma faixa de opções nova. No mesmo local, arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Agora aqui nas faixas de opções, a gente tem o botão nova guia, né? Embaixo ali do lado direito da janela. Todo mundo encontrou? Sim. Clique em nova guia. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu remover ela. Ah, tá ali, ó. Nova guia, ó. Nova guia. Vou trazer ela bem para baixo aqui, tá? Só clicar em cima e arrastar. Nova guia. Vou clicar nela e vou clicar em renomear. Minhas macros. Daí, no lado, na parte central da janela ali, em comandos mais usados, a gente seleciona macros. E aí, com a minhas macros selecionada, clico. Ah, eu tenho que adicionar um novo grupo. Tem que ter um grupo. Daí sim eu consigo adicionar as minhas macros. E o grupo eu vou renomear ele de macros. Ok? Ok. Quem finalizou, clique em OK. Vocês podem ver que vai abrir uma nova faixa de opções, chamado Minhas Macros, ou com o nome que vocês acharam melhor. Clica nele e eu tenho ali, ó, os dois botões que executam as macros, né? Ok? Meu Posso não botar isso apareceu na não, prova? Isso aqui é Marcelo. pergunta de prova. Marcelo, Oi. o meu não deu certo aqui não apareceu. Não apareceu? Vamos de O novo, meu então. apareceu a nova guia, só que não apareceu a macro. Tá, então eu fiz muito rápido e vocês não pegaram todos os passos, tá? Sim. Então vou de novo lá. Personalizar faixa de opções. Eu vou excluir, tá? Vocês não excluam. Deixa eu excluir aqui. Como é que eu excluo? Redefinir todas as personalizações. Não, eu quero excluir. Botão direito, remover. Tá, removi. Não tem, tá? O que eu faço? Primeira coisa. Clica em nova guia. Clicou em nova guia, ele vai inserir uma nova guia que já vai ter um grupo, certo? Certo. Eu arrastei ela bem para baixo para ela ser a última. A mais da direita no nosso Excel. Até aqui, ok? Ok. Clica em renomear. Renomeia ela. Minhas macros. Daí vou renomear o grupo também. Chamar ele de macros, tá? Você pode voltar um pouquinho, que o meu parece que não tá aparecendo esse. Ele não apareceu mais pro meio aqui? Não. Você volta um pouquinho? Sim. Deixa eu excluir aqui. Aqui tá bom? Tá. Tá, então arquivo, opções. Sim, já foi opções. Personalizar. Personalizar. Faixa de opções. Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar em nova guia aqui, ó. Achou? Tem? Ah, tem, sim. Uhum. Daí, ó, cliquei em nova guia, ele inseriu nova guia lá no meio, lá. Clica nela e arrasta pro final, só para ela ser a última mais da direita. Ok? Ok.
Não consegui, não. Oi? Não consegui. Mas tu clicou em nova guia? Cliquei. E não apareceu mais no meio aqui? Não. Clica de novo. Ele deve ter inserido em algum lugar aqui a tua nova guia. Não? Não. Então acompanha aqui, depois a gente faz junto, tá? Tá. Daí a gente pode renomear, né? Cliquei em cima dela, renomear. Depois aqui em novo grupo, mesma coisa, né? É isso que eu acho que faltou para vocês, ó. Daí a faixa de opções nova, a guia tá pronta. Mas eu tenho que jogar os comandos para dentro dela. Então eu seleciono aqui nesse do meio aqui. Ali está comandos mais usados, a gente vai selecionar macros. Ok? Ok. Daí, ó, seleciona aqui, clica na macro que tu vai adicionar, clica na segunda macro e clica em adicionar. As macros, a gente pode entender elas como sendo um comando do Excel qualquer, entendeu? Só que é um comando personalizado. Inseriram aqui? Sim. Vocês podem... deixa eu ver se tem. Agora deu certo. Deu certo? Clique em OK. E, ó, minhas macros, e vocês podem executar, ó. Possível, Tranquilo? Marcelo, deu certo. Eu não tinha adicionado aquela parte ali. Sim. As macros, a gente entende elas como sendo um comando, tá? Então, a gente, não só macros, a gente pode adicionar numa faixa de opções nova, a gente pode colocar só os comandos que são úteis para mim no dia a dia. Para, em vez de eu ficar procurando aqui, se eu não sei todos, eu posso fazer uma faixa de opções personalizada também. Ok? Exatamente. Ok. As minhas macros estão todas numa divisão separada. Sim, facilita, Por né? nomes, Ajuda. por nomes, não é? O nome. Tá. Já ensinei tudo isso aqui, já mostrei como executa, já mostrei como personaliza, tá? Como atribui um objeto, tá? Já mostrei o código. Em princípio, tá todo mundo pronto para fazer a prova. Tu imprimiu a prova, Thiago? Tá que a prova é individual sem consulta. Cada um só pode fazer a sua. Positivo. Tá impressa já, tá indo pelo correio aí.